Saúde, a partir de hoje, as convenções partidárias para a escolha dos candidatos às eleições de outubro estão autorizadas pela Justiça Eleitoral. Os eventos internos das legendas marcam a oficialização da disputa eleitoral e devem ser realizados até 5 de agosto. Pela legislação eleitoral brasileira, os candidatos precisam estar filiados a um partido político. Para analisar os movimentos no tabuleiro eleitoral, a gente conversa agora com o cientista político Adriano Cerqueira, professor da UFOP e do IBMEC. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Central 98. Prazer falar com você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. É um grande prazer estar de volta aí com vocês. Tá aí, a gente falando sobre eleições aqui 2022, começando hoje essas convenções partidárias e os próximos 15 dias decisivos para quem vai disputar a eleição em outubro, né? Com certeza a gente vai ver todas as movimentações de bastidores que aconteceram nos últimos meses e que se intensificaram agora nessas semanas, porque toda uma redefinição partidária está acontecendo no Brasil, pelo menos desde a eleição de Bolsonaro. Partidos tradicionais e grandes foram perdendo força, capital político, enquanto outros foram emergindo. O antigo alto clero saiu e o antigo baixo clero subiu nessa condição de alto clero, comandando comissões importantes no Congresso. A gente viu a própria reconfiguração dentro do Centrão, com uma parte expressiva dela orbitando em torno da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Então, as convenções vão dar um panorama muito claro de como estão as articulações entre a eleição presidencial, a eleição estadual e também, claro, a renovação no legislativo, tanto do Brasil quanto no legislativo dos estados. Com certeza vai ser muito interessante esse momento que está começando hoje. E, professor, nessas convenções, você acredita que podemos ter grandes novidades, por exemplo, novas alianças se formando? É possível, porque está havendo muita movimentação nos bastidores da política, né? Inclusive, algumas tentativas assim, um pouco de última hora, de tentar criar CPIs, não tinha a menor chance de dar certo, porque todas as atenções do meio político hoje estão voltadas para a eleição deste ano. Então, eles não iam perder tempo em Brasília fazendo inquéritos, essas coisas, quando eles estão muito mais preocupados com suas bases eleitorais e como que vai ficar a situação deles nos próximos, pelo menos, 4 anos. Né? Lembrando que ainda vai ter eleição para um senador por cada estado, né? um terço vai ser renovado. Então, as convenções podem sim mostrar algumas surpresas, principalmente aqui em Minas, né? Porque o Zema, pelo seu amplo favoritismo, até para ganhar já no primeiro turno, ele está, como é muito normal, deixando para a última hora definir as posições chaves dentro da sua chapa. Professor, a gente falou um pouquinho ontem aqui sobre essa questão das convenções partidárias e a gente percebeu que muitos ouvintes com muitas dúvidas, o que é uma convenção partidária, como é que funciona. E aí eu te pergunto, é algo para a gente ficar atento, né? Eu digo assim, como cidadão, como eleitor, para a gente prestar atenção mesmo, é mais um evento ali só para os políticos e a nossa parte vem depois? Olha, se a gente tivesse uma situação como lá dos Estados Unidos, em que você tem as primárias, né? E é um processo eleitoral de fato, né, que mobiliza o eleitorado. Lembrando que lá nos Estados Unidos, né, você não tem uma justiça eleitoral burocratizada, você não tem a obrigação do voto. Então, os partidos têm uma grande necessidade de mobilizar o eleitorado. E as convenções é um momento chave dessa mobilização, quando, através das primárias, vai definir quais serão as candidaturas. Inclusive, está acontecendo isso nos Estados Unidos, né? Vai haver eleições agora do chamado midterm, né? Agora também no final do ano, em que tanto a Câmara, o equivalente à Câmara de Deputados de lá, como também o Senado, vai passar por novas votações. E com boa chance dos republicanos recuperarem, né, a maioria nessas duas casas. Aqui no Brasil, como a gente não tem um jogo tão aberto assim, como eleitor, a gente não vê muita mudança, não. Mas como observador político, é o momento em que a gente vai ver a chamada formalização dos acordos. É como se fosse um casamento, né? Então, a gente vai ver efetivamente o que nos últimos meses, nos bastidores, acabou de fato se definindo.
e em alguns estados pode até haver mudança no quadro de disputa para governo, né? Pode ser que algumas candidaturas deixem de aparecer, tendo em vista esses últimos acertos, já que a convenção vai acontecer de qualquer forma. Então, eu acho que para o eleitor aqui no Brasil, não chega a ser um momento muito decisivo, não, a não ser saber mais ou menos quem serão, de fato, os candidatos e quais partidos estão, de fato, comungados, né, no mesmo interesse de vitória eleitoral. Professor, você falou aí, até citou o governador Romeu Zema, que vai tentar a reeleição e ainda não está com a chapa totalmente definida. Isso é comum ao longo das eleições e como é que você vê isso, esse ajuste sendo feito de última hora? Isso pode atrapalhar? Na verdade, se dependesse da vontade de quem está numa situação de favoritismo, se ele pudesse levar essa definição até na véspera do pleito, ele faria isso com todo prazer, porque ele ganha tempo. Ou seja, hoje o grande capital político de um político que tem boas chances de se eleger é exatamente essa vitória praticamente anunciada. Então, ele vai negociando o prazo a seu favor. O bom de você ter um prazo final, assim, dando alguns meses até a realização do pleito, é que obriga, né, esse tipo de definição. Então, para o Zema, o melhor para ele, até para atrapalhar as movimentações de seus adversários, é levar para a última hora a definição dessas composições. E, claro, está todo mundo querendo fazer parte desse barco, né? E isso está afetando, inclusive, as possibilidades dos presidenciáveis. É claro que o Zema, em relação ao Lula, não tem nenhuma afinidade, até porque o Lula já se aproximou, né, de um outro candidato aqui, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, mas a grande questão para o Zema é até que ponto ele vai ter o apoio declarado de Bolsonaro, até que ponto isso vai ser interessante para ele. Então, a gente está vendo esse tipo de definição acontecendo agora. Professor, isso conta muito, né? A gente fala assim, como é que fica essa influência? A gente está falando aí, por exemplo, dos candidatos, né? A governador de Minas, com o apoio ou não de um pré-candidato à questão nacional. Tem uma interferência realmente assim? O eleitor, o cidadão, ele consegue perceber e fazer essa associação e isso interferir realmente na hora do voto? Olha, aqui no Brasil, esse tipo de influência acaba acontecendo basicamente através de pesquisas de intenção de voto, por mais problemáticas e polêmicas que elas venham a ser, né? Mas a capacidade efetiva que o eleitor tem de influenciar o quadro não é muito grande, não. Mas é pelas bases eleitorais, mais através de deputados que vão trazendo, né, as demandas, prefeitos, né, que vão articulando, por aí que muitas vezes acontece esse tipo de interferência. Mas, como eu te disse, se a gente tivesse um sistema tipo primárias, aí sim a participação do eleitor, principalmente o eleitor ligado ao partido, seria muito mais visível e presente. Hoje é mais pelas redes sociais, pela pressão que elas cada vez mais estão fazendo, através de pesquisa de opinião, enfim. É por aí que mais tem acontecido esse tipo de interferência. Professor, esse ano a gente tem as federações partidárias e isso já está dando consequências no nacional, né? Às vezes tem ali a Federação Nacional e aí aqui no estado tenta-se fazer uma aliança, mas depende da federação. Como é que isso está afetando aí o jogo político? Está afetando por ser uma grande novidade, né? Antes eles tinham uma jabuticaba brasileira que é fazer coligação proporcional, né? Ou seja, em eleição para deputados e vereadores, os partidos podiam fazer uma coligação para a distribuição das cadeiras. Isso foi proibido porque realmente o voto do eleitor se perdia, né? Você votava num cara de um partido e, na verdade, seu voto ajudava a eleger um cara de um outro partido que até você não queria que fosse eleito. Com as federações, você está forçando, no mínimo, que os partidos assumam um casamento mais formal, né? Ou seja, eles têm que funcionar como se fosse um partido. E os próprios políticos que entraram nessas federações estão vendo as dificuldades desse tipo de jogo. Para os partidos pequenos é importante a questão da federação, porque dá a eles mais chances de obterem o mínimo necessário para terem uma cadeira e terem postos e acesso, né, a verbas, como está definido pela legislação. Para aqueles partidos outrora grandes que estão passando por um processo de decadência, né,
pelo menos desde 2016, também é interessante esse tipo de federação, porque dá a eles uma sobrevida, né? Uma chance de tentar não cair tanto. Mas, com certeza, os problemas práticos de uma federação partidária estão sendo vividos nessa eleição, que é uma eleição extremamente complexa, né? Envolve voto para deputado estadual, deputado federal, senador, governador de estado e, claro, né, presidência da República, uma presidência extremamente disputada, né, como tem sido, como vai ser essa deste ano. Tá aí, gente. Central 98 recebendo o cientista político Adriano Cerqueira, que é professor da UFOP e do IBMEC, sempre participa com a gente aqui fazendo análises pra gente. Professor, muito obrigada mais uma vez, portas sempre abertas. Em breve você volta aqui com a gente, porque não vai faltar aí tema pra gente analisar nesse ano de eleição, viu? Ah, que maravilha, Carol. Eu estou aqui aguardando. Parabéns pelo programa. Obrigado, tá, João? Obrigado, Carol. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Um abraço.